Fala, eletricista! Seja bem-vindo a mais uma edição do Papo de Eletricista Extra. Sou Bruno Eletricista e te acompanho nessa edição. Já vou te dar uma dica. Se você está ouvindo o nosso podcast, assim que você tiver oportunidade, acesse o nosso site ou nosso canal lá no YouTube e assista ao vídeo desse podcast. Ele está muito legal. Se você vem acompanhando os nossos últimos programas, os nossos últimos podcasts, você viu que nas duas últimas edições que foram ao ar, o nosso assunto abordado foi a segurança nas instalações elétricas. No podcast Extra número 3, eu promovi um painel de discussão com dois grandes profissionais do nosso setor, Hilton Moreno e Eduardo Daniel. E o nosso assunto foi retrofit. E aí no podcast 18, eu saí aqui do estúdio e fui até a unidade da CEMIG aqui da cidade conversar com o Antônio, que é técnico em segurança do trabalho, e o nosso assunto foi como a CEMIG aborda esse assunto com os diversos públicos que ela tem contato, seus colaboradores internos, seus colaboradores técnicos, a sociedade em geral e nós, eletricistas autônomos. E hoje, o que eu fiz? Eu convidei 3 profissionais de diferentes áreas para vir aqui no estúdio bater um papo comigo sobre esse tema, sobre a segurança nas instalações elétricas. 2 convidados são eletricistas. O primeiro é o Adamar Pereira, eletricista predial com 17 anos de experiência. Atende as principais construtoras e fábricas relacionadas à construção civil aqui da cidade. Também é certificado NR10, NR33 e 35, além de ser eletricista brigadista. Nosso outro convidado é um cara que eu já tive a oportunidade de tê-lo em meu time de eletricistas. É o Francesco Rodrigues. Ele é eletricista industrial com 7 anos de experiência. Também tem NR10, 33 e 35, além de ser eletricista brigadista e eletricista socorrista. É um cara que tem muita experiência no mercado. Atualmente ele atende uma multinacional alemã do agronegócio aqui na cidade. E com esses 2 eletricistas, eu fiz questão de chamar eles aqui no horário de expediente e não contei o tema da nossa conversa. Eu fiz as mesmas perguntas para os 2 e gravei individualmente, para não ter perigo da resposta de um interferir na resposta do outro. E o nosso terceiro convidado é um vendedor da maior loja de materiais elétricos aqui da cidade. É o Vanderlei. Então, acompanhe só a minha conversa com cada um deles. Segurança nas instalações elétricas. O que esse termo significa para você? Tudo. Por exemplo, você precisa do DPS, porque você está protegendo os seus equipamentos eletrodomésticos. Você precisa do DR, você está protegendo vida humana. E você precisa dos disjuntores, que é contra curtos-circuitos. E você precisa de um bom dimensionamento para que a sua carga elétrica flua bem. Então isso tudo você tem que estar em conjunto, em harmonia com a sua parte elétrica. Um bom aterramento, porque senão não vai escoar toda a sobrecarga que vai gerar na rede, e assim por diante. É delicado essa parte, na parte elétrica, nessa área, porque as pessoas elas não se preocupam com isso. Elas acham que na parte elétrica não tem que ter segurança. Você coloca um disjuntor e ele faz todo o processo. Eles não sabem da importância, talvez, de um dispositivo, de algum outro equipamento, para que essa segurança possa se conciliar com um disjuntor ou alguma outra coisa. Então, as pessoas não entendem o que é isso, segurança. Eles não sabem assimilar. E quando você tenta explicar isso para as pessoas, isso às vezes se torna difícil, porque elas não têm tal conhecimento. Elas não sabem da importância. O que pode acontecer quando uma parte elétrica, um esquema elétrico, não tem a sua proteção, ou não tem a sua segurança? Eu acho que envolve vários equipamentos. Quando falo em segurança, envolve uma rede bem dimensionada, uma rede que tem todos os equipamentos como dispositivo, DR, DPS, à disposição daquele circuito para que ele possa funcionar da melhor maneira possível. Na sua opinião, para o usuário leigo, o que significa uma instalação elétrica segura? Instalação elétrica segura para ele é tendo um disjuntor para ele desligar a hora que ele quiser e tudo isso e tudo mais. Para ele não tem mais significância nenhuma.
Ele não conhece de DPS, ele não conhece de DR, ele não conhece de fiação, para ele qualquer fio funciona. Então, para ele, o importante é a máquina funcionar. Ela estando funcionando, para ele está de bom tamanho. Eu acredito que quando eles veem um disjuntor, para eles aquilo já se torna seguro. Às vezes eles nem preocupam com a classe daquele disjuntor, ou às vezes talvez a marca, a sua capacidade, se ele realmente foi bem dimensionado ou não. Então eles são muito leigos nessa área, eles não têm um entendimento. Por esse motivo que existem vários eletricistas que às vezes eles podem tentar assim, enganar por não talvez não saber com relação a esses detalhes. Aí eles não conseguem transmitir isso para o consumidor, que exige um dispositivo, que tem uma capacidade correta para aquilo que ele precisa, e eu acho que eles não conseguem entender isso, eles não conseguem assimilar que uma coisa leva a outra. Por exemplo, um circuito leva a um disjuntor, a um DPS, a um DR, assim por diante, com relação àquilo que precisa, à sua capacidade. Eles acham que qualquer coisa, por exemplo, qualquer disjuntor de qualquer capacidade que colocar ali já vai fazer a função. A gente percebe isso muito quando a gente vai conversar com as pessoas. Queria que você me contasse quando foi e como foi o seu primeiro contato com um dispositivo DR e um dispositivo DPS. O meu primeiro contato foi logo depois do curso que eu fiz lá no Senai, porque já existia esses equipamentos, aí já foram apresentados, mas porém muito pouco usado. Mas lá no Senai mesmo eu já tive contato com esses aparelhos. O meu primeiro contato foi no Senai, mas visto que são muitos alunos e é corrida a carga horária, é rápido, então você não tem um contato assim muito bom, né? Você vai, instala, vê que funciona, você faz um teste, você simula alguma coisa e funciona, beleza. Foi aonde que a gente pode presenciar um pouco, saber a sua finalidade, o seu funcionamento. Mas também, depois de algum tempo, que eu percebi que realmente existia isso no mercado e alguns eletricistas que tinham um conhecimento a respeito dele, que já havia usado, né, nos seus projetos, que eles usavam. Mas a primeira vez que eu vi foi no Senai. Quando você vai fazer uma instalação elétrica nova, ou uma ampliação, uma reforma, um retrofit, qual é o seu grau de exigência em usar um DR, um DPS, ou até mesmo um aterramento bem feito nessa instalação? Quando eu vou fazer uma instalação nova, eu oriento o cliente a fazê-lo. Mesmo que ele esteja contra, eu ainda insisto com ele, falo, brigo, faço o máximo possível. Quando ele vai ver custo, ele reclama um pouquinho do preço, fala, pergunta se pode ficar sem. Eu explico para ele que poder pode, mas ele vai correr um grande risco, né, nessa situação. Se tiver uma descarga elétrica, tipo um raio, por exemplo, vai queimar tudo. Aí ele não tem como reclamar. Talvez o prejuízo dele futuro seja mais caro do que no presente. Infelizmente, na cidade onde nós moramos, por mais que você consiga explicar para aquela pessoa, o proprietário da residência, que é necessário usar um DPS, um DR e até mesmo um simples aterramento, às vezes, é complicado a pessoa admitir isso, porque a maioria dos eletricistas hoje, eles não passam essa preocupação para eles. Então eles acham que não tem importância, que é um gasto a mais, que não tem necessidade nenhuma de colocar esse tipo de dispositivo ou até mesmo um aterramento. Então, infelizmente, é complicado você tentar as pessoas entender, assimilar a importância disso. A gente tenta explicar, mas é poucas pessoas. É quem realmente, assim, tem um recurso financeiro maior é que preocupa. As pessoas hoje de baixa renda são poucas pessoas que preocupam com isso. Por mais que você consiga explicar, assimilar assim essa questão, poucos atendem, infelizmente. Qual que é o principal argumento do cliente em não pôr esse tipo de dispositivo na instalação dele?
preço. Diz ele que fica muito caro e não compensa arrumar isso. Principalmente quando é um construtor que sempre está fazendo para vender. Aí, para ele, o mínimo possível que ele gastar, melhor para ele. Eles perguntam, primeiramente, é o valor de tais equipamentos. Se eles são mais caros ou não, se tem que mexer muito na parte da fiação. Eles se preocupam com relação ao financeiro mesmo. E qual que é o seu argumento para convencer o cliente nesse momento? O meu principal argumento é falar para ele que eu tenho que prestar um bom serviço, porque, afinal de contas, quando a coisa der errada, ele vai me jogar na frente de qualquer outra situação. Por exemplo, foi a Adamar que fez a parte elétrica. Então, ele é que é responsável por isso. Se ele fez dessa forma, ele é que tem que resolver os problemas. Aí eu tenho que convencer o cliente que eu conversei com ele não aceitou, ele falou que ficaria caro, que não poderia gastar naquela época e tal. E aí vira uma bola de neve até descobrir quem está falando a verdade. A gente tenta analisar o seguinte, que é um caro que sai barato. Podemos assim dizer de maneira simples. Por quê? Porque são equipamentos que são usados para poder dar um conforto e uma segurança para o próprio proprietário da casa, da residência. Evita outras causas, riscos, sinistros que podem acontecer. É para o bem dele, é para o bem da sua instalação. Mas, às vezes, eles não conseguem entender isso mesmo assim. Quando você fala que um aparelho custa um pouco mais caro, ou talvez tem que colocar mais de um, depende da circunstância, quantos circuitos, talvez são vários circuitos que necessitam disso, não tem como você colocar apenas um geral, talvez você tenha que dividir, né, os circuitos e colocar alguns equipamentos mais, aí eles ficam realmente preocupados com relação ao preço e, infelizmente, eles não acabam. São poucos. Podemos contar nos dedos as pessoas que aceitam esse conselho, né, sábio. E quando você é chamado para dar a manutenção, que seja corretiva ou preventiva, ou mesmo ampliar uma instalação elétrica que foi recentemente feita, mas por um outro eletricista, como você avalia o nível de segurança nessa instalação, no quadro de distribuição? Como é que você tem visto essas instalações recentemente feitas e que precisam de alguma intervenção? Para te falar a verdade, 60% da mão de obra está precária. Precisa de mais consciência, principalmente pelos montadores, porque eles não importam com isso, talvez peguem um serviço muito barato e depois eles querem diminuir serviço para ganhar mais e acaba deixando muitas coisas a desejarem. Aí, se eu vou pegar uma manutenção para fazer, eu chego, avalio, vejo que a coisa está muito precária, eu nem a mão não coloco. Eu já falo para ele que a instalação dele não está compatível à carga dele, às necessidades dele. Se ele não importar, ele procurar quem fez a instalação para fazer a manutenção. Se ele insistir muito, eu sugiro ele a desmanchar tudo que foi feito e refazer de novo. Infelizmente, não são boas. São poucos profissionais na área que tentam fazer o seu melhor, que tentam talvez aprimorar o seu conhecimento para fazer alguma coisa melhor. Hoje em dia o pessoal eles se preocupa muito com relação a quanto mais trabalho eles pegarem para fazer, mais dinheiro está no meu bolso. Então eles fazem às vezes de qualquer jeito. São poucas pessoas que infelizmente procuram fazer da forma correta. O simples, mas de forma correta. Às vezes você vê instalações ou alguns quadros com disjuntores que não estão bem dimensionados, a forma de ligação é muito arcaica, infelizmente. Eles não têm aquele cuidado, daquele acabamento que você dá para você ter noção, que ele se preocupou com as outras etapas anteriores. Se num quadro ele não preocupou com aquele acabamento, com as finalizações, por exemplo, a forma que eles ligou os cabos, usando terminais ou não, fazendo bem o dimensionamento dos disjuntores, dá para você perceber como foi feita a instalação para dentro da casa da pessoa. Se realmente ele preocupou com o aterramento, se ele preocupou com o neutro, preocupou com qualquer outro fator. Então você vê muito pelo quadro de distribuição. Algumas casas nem têm, às vezes elas nem usam isso.
São poucas pessoas. Tem poucos anos para frente agora que eles passaram a perceber que tem que ter um quadro com seus disjuntores, cada um no circuito. Então, infelizmente, é muito arcaico a forma com que os eletricistas hoje em dia eles usam a parte elétrica, que é uma coisa tão importante, né? E o que você atribui como principal fator para essa baixa qualificação de mão de obra que você acabou de citar? Ó, Bruno, isso aí é uma questão muito polêmica. Pelo seguinte, porque hoje existe muito profissional, existe várias formações, existe vários cursos no mercado que são cursos de 30 dias. E o preço é barato. Então a pessoa pensa que aquele curso vai trazer benefício para ele e faz aquele curso. E depois que ele faz o curso, ele vai para o mercado de trabalho. Mas ele não aprendeu o suficiente, ele não teve uma boa formação, ele não vai fazer serviço de boa qualidade. Por quê? Porque não foi bem formado. E o mercado aceita esse tipo de pessoas trabalhando normalmente, sem nenhum critério. A gente percebe que, por exemplo, o mercado de trabalho, as pessoas elas preocupam com valores. Por exemplo, existe 2 eletricistas. Se um dá um valor X, que suponhamos que seja um valor maior, mas se uma pessoa der um valor menor, não interessa se os 2 trabalham da mesma forma ou não. Se esse que pediu mais caro, ele disponibiliza um trabalho melhor, um acabamento melhor, uma instrução melhor do que aquela outra pessoa. Hoje eles vão muito por valores. Se essa pessoa oferecer um valor menor, então pronto, ganhou. Não interessa. Depois, quando a pessoa talvez começa a trabalhar, a realizar o trabalho, é que eles vão perceber por que eu não escolhi o outro. Que apresentava ter um conhecimento melhor, me apresentou, por exemplo, projetos ou me mostrou como eu deveria fazer. Eles não preocupam com isso apenas depois que começa a obra. Que eles veem que aquele barato é o que vai sair caro. Infelizmente é o que acontece, né? No cotidiano a gente percebe muito isso. Que as pessoas elas preocupam com os valores, em vez de preocupar com a capacidade do profissional. Antes de você trabalhar na loja que você está hoje, você já havia tido contato com alguma área do setor elétrico antes? A loja foi o primeiro contato. Você já está nessa loja há quase 4 anos. Atualmente você é vendedor lá. Quando você foi admitido como vendedor ou você passou por outras áreas antes? Eu entrei em outra função e com o tempo eu virei vendedor. Quando você foi promovido para vendedor, você recebeu algum treinamento? Você teve algum curso para poder entender mais sobre os dispositivos, os equipamentos, para daí sim você ter contato com os eletricistas, com os consumidores? Como que funcionou isso? Não, tive toda uma preparação. Primeiro foi o conhecimento e depois através de cursos. Desses treinamentos que você recebeu, algum deles é específico para a área de proteção, por exemplo, das instalações elétricas? Algum curso específico sobre disjuntores, sobre DR, DPS, sobre os componentes de um aterramento? Na verdade, o que eu aprendi foi o que é protetor de surto, DR e os tipos de aterramento. No seu dia a dia, quando o eletricista chega à sua mesa lá na loja para te comprar material e que naquela listagem dele há vários dispositivos, vários componentes que você sabe ali que são específicos para a montagem de um quadro de distribuição. É comum hoje em dia o eletricista te comprar o DR, o DPS ou os materiais para aterramento, ou ainda não? Depende muito do tipo de eletricista que a pessoa está se lidando. Alguns que já mais criteriosos já colocam tudo, DPS, DR e aterramento na mão. Alguns que já quer economizar não colocam. E quando o cliente chega lá na loja com aquela lista de material que o eletricista fez para ele lá na obra, e que naquela lista tem os dispositivos, tem o DR, tem o DPS, e o cliente ali, quando você está fazendo o orçamento, ele descobre o preço desses dispositivos. O cliente geralmente leva o produto porque o eletricista pediu, ou ele leva porque ele já veio orientado pelo eletricista dos benefícios na utilização desses dispositivos, ou quando ele vê o preço, ele assusta e acha que não precisa e acaba não comprando o equipamento.
No caso, a maioria das pessoas sempre assusta com o preço, porque é um preço bem mais elevado que os outros materiais. Mas na verdade, se o caso o eletricista indicou, pediu para colocar, ele sempre coloca, mas sempre questiona o preço e fica me perguntando o que é o motivo daquela peça. Eu explico para que serve. E aí, o que você achou do meu bate-papo com esses 3 profissionais? Depois que eu gravei essa entrevista com eles, te confesso que, por curiosidade, eu entrei nos vários grupos do WhatsApp que eu participo e que são formados por eletricistas e fiz esses mesmos questionamentos para eles. Nesses grupos, nós temos profissionais do Brasil inteiro, praticamente de norte a sul. E as respostas foram praticamente iguais. As mesmas críticas, as mesmas dificuldades ou as mesmas facilidades em oferecer um DR, um DPS ou um aterramento numa instalação elétrica. Mas eu gostaria muito de ouvir a sua opinião. Então compartilhe ela com a gente, compartilhe a sua visão sobre esse tema, deixe seu comentário no nosso site, no post desse programa, ou na nossa página do Facebook, ou no nosso canal do YouTube, ou no nosso Instagram, Twitter, enfim. Nós estamos em diversas redes sociais. Então compartilhe com a gente o que você acha sobre esse tema, suas dificuldades, suas dúvidas, ou aquela sacada que você tem que faz o cliente ser convencido em poucos minutos. Por hoje é isso, aquele abraço, obrigado pela sua companhia em mais esse podcast e nos vemos no próximo Papo de Eletricista Extra. Aquele abraço e até mais!